sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E este está chegando, meus amigos. Estamos hoje, no dia 21 de dezembro de 2023, na penúltima semana, na última semana que antecede o Natal de Jesus. E nós estamos aqui, todos nós mesmos, nessa conversa sobre mediunidade, nessa identificação da mediunidade com Jesus, que é justamente o nome do livro que nós estamos trabalhando, que é o livro Mediunidade com Jesus, de Roberto Lúcio de Souza, pelo Espírito Carlos, editado pela editora Espírita Cristã, Fonte Viva. Então, hoje, a nossa lição é de número 21, Avaliando a Mediunidade. E ele comenta uma fala de Jesus, anotada em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. E esse amigo, esse Espírito Carlos, vem dizendo assim: a mediunidade apresenta-nos extenso leque de possibilidades quanto à sua fenomenologia. E vale muito a pena a gente retomar o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, em que ele vai falando, né, sobre médios de efeitos físicos, pessoas elétricas, médios sensitivos ou impressionáveis, médios auditivos, médios falantes, médios videntes, médios sonâmbulos, médios curadores, médios pneumatógrafos, e ele continua a falar sobre os escreventes, mecânicos, semimecânicos, intuitivos, médios inspirados, involuntários, capítulo 15, de pressentimento, e aí ele vai ainda às categorias especiais, médios de efeitos intelectuais, né? E médios de efeitos físicos. Aí ele vem sensitivos, naturais, capítulo 16 já, facultativo, tipitólogos, motores, translações, efeitos musicais, de aparições, transporte, noturnos, pneumatógrafos, curadores, excitadores, médios auditivos, de novo, falante, vidente, inspirado, pressentimento, proféticos, sonâmbulos, estáticos, pintores ou desenhistas, músicos. E aí ele vai trazendo várias subclassificações dentro de classificação geral. Então, gente, é uma classificação muito interessante, e ele ainda fala, Kardec fala, que mesmo dentro de uma mesma classificação, ele fala, há variedades infinitas. Então, a gente pode citar lá, eu sou médium, escrevente, intuitivo, mas aí a chave vai abrindo, né? Intuitivo, rápido, veloz, e aí noturno, e aí é que a gente vai dividindo. Por quê? Porque cada um de nós é uma individualidade. Meus queridos, a gente não pode esquecer dessa grande verdade que a doutrina espírita traz para nós e no trato com o outro. Nós somos individualidades. Isso é muito interessante para a gente não ter como meta ser igual ao outro. O que a gente vai ser igual a Jesus, né? Um dia a gente vai ser a grande meta dessa perfeição, desse conhecimento, desse entendimento, dessa bondade, da aquisição das virtudes. Mas na mediunidade e até na vida, eu não tenho que ser cópia do outro. Eu tenho que me olhar, me conhecer e estabelecer uma forma de crescimento. Eu tenho que ser, né, a minha manjedoura. E na manjedoura, vamos colocar assim, como é que eu estou deitado na manjedoura, né?
Qual é o meu tamanho? Como é que eu respiro? Como é que eu me inspiro? Como é que eu faço? Então, em mediunidade, a gente vai ter que descobrir como é que cada um de nós funciona mediunicamente. Como é que cada um de nós percebe a presença do plano espiritual. E como é que eu uso essa presença, porque eu tenho que saber como é que eu percebo, qual é a utilidade, qual é o momento, qual é a hora. Eu posso até como médium pressentir aquela presença espiritual, mas será que é para eu dar expansão naquele momento? Será que naquele momento é conveniente que eu fale ou que eu haja de tal ou tal maneira? E é nesse ponto que o estudo da doutrina, que a organização das nossas casas espíritas vem nos ajudando a estarmos bem, a compartilharmos aquilo que nós conseguirmos captar, não é? No momento certo, na hora exata, no ambiente propício. Então, a gente já vai vendo, né? Tem o tipo, a especificação da mediunidade, a qualidade do fenômeno, como o médium reage, e tem muita coisa. E ele fala nas características individuais do sensitivo, que é o que a gente sempre coloca, sabe? Porque às vezes a gente quer medir pelo metro da nossa ideia e da nossa sensibilidade. A mediunidade não é assim. Tem uma metodologia própria para cada um. E aí ele continua nos falando assim: nesse particular, é pura pretensão do pesquisador querer ter todo o arsenal teórico dessa fenomenologia, tendo ele que se permitir a observação da individualidade quando da sua apresentação. Então a gente às vezes quer controlar não só o pesquisador, mas às vezes como usuário da mediunidade, a gente começa, né, a exigir, a comparar, a achar que tem que ser assim, assim. Se falhou nesse detalhe, então fulano não é médium, a criar critérios de julgamento, meus amigos. Quando, na verdade, a gente pouco se conhece. Esse trabalho de autoconhecimento está sendo feito ao longo do tempo. Como é que eu vou julgar, né, aquela criatura? Às vezes é o médico que eu estou tendo contato em primeiro lugar, primeira vez, e outras vezes até são pessoas que eu só tenho contato por ocasião do trabalho mediúnico. Então, aí eu tenho uma porção de teoria, li todos os teóricos, mas vamos perceber que os teóricos, né, eles falam, cada um, alguém analisou a Eusébio Paladino, né, o outro observou, né, William Crookes foi outro campo de observação. Então quase todos pegaram um ou alguns médiuns para chegar à conclusão. O próprio Leon Denis, no Invisível, ele traz as experiências, mas foram experiências com alguns médiuns. Talvez, e com certeza, o mesmo fenômeno for sendo observado por médiuns diferentes, teríamos efeitos e até, às vezes, algumas conclusões diferenciadas. Não dá para colocar tudo na mesma caixinha. Então é individualidade. E o espírito que se comunica também é uma individualidade, que está ali falando dentro do seu grau de entendimento. E aí a gente sempre coloca, né, na casa espírita séria, o imenso desejo de servir. Eles querem servir. Isso é uma coisa muito importante, né? E servir em nome de Jesus, trabalhando com uma disciplina dentro do Evangelho, dentro da direção espiritual da casa, que é uma direção superior. Então tudo isso vai nos assegurando uma tranquilidade maior no trato com o fenômeno mediúnico. É isso, gente. É a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando fala, né, Kardec pergunta: existirá algum espírito que Deus tenha enviado à Terra para nos servir de guia e modelo? E a resposta é: vê de Jesus. E eu gosto muito dessa tradução, vê de Jesus, porque quando fala só a palavra Jesus, eu posso pensar no intercessor, eu posso pensar naquele que pode tudo, que tem poder, que resolve todas as questões.
Quando a gente coloca ver de Jesus, aí já começa a mudar. Porque aí eu já começo a ter em Jesus realmente é um guia, ele só vai ser meu guia, esse meu modelo, se eu conseguir observá-lo, se eu conseguir meditar no seu comportamento diante daquelas situações que ele viveu. Já pensamos, meus amigos, e é muito bom que nesse momento, né, a gente está assim às vésperas das comemorações natalinas, que a gente pense no meio adverso que Jesus veio, gente. Vamos pensar na excelsitude, da sua elevação no mundo e nos recursos que ele possuía na espiritualidade, e ele reencarna na Terra num estágio quase primitivo, com criaturas com uma compreensão bem limitada. E olha o exemplo, ele não desistiu, ele conseguiu desempenhar o seu papel. Quantas vezes nós médiuns colocamos embaraços para o trabalho da mediunidade? Eu acho que tem exigência, que tem disciplina, fulano não me trata conforme eu gostaria, a casa espírita é muito longe, eu tenho que pegar a condução, A gente começa a colocar uma série de embaraços, e os embaraços quase sempre, eles nos paralisam. É para que nós não façamos aquilo que necessitamos fazer. Nós necessitamos, porque a gente reencarnou com uma tarefa, e quem tem uma tarefa necessita cumpri-la. Mas a gente vai deixando passar. A gente vai deixando passar. E daqui a pouco a gente desencarna, não deu tempo. Quando eu era nova, porque era muito novo. Quando eu estou velha, porque agora é muito velho. Quando eu tinha saúde, eu tenho que aproveitar a minha saúde. Aproveitar a vida. Quando eu estou doente, agora eu estou enferma, não consigo mais. Percebemos como são campos de desculpismo? Esse campo de desculpismo, ele vai afetar a apresentação do fenômeno mediúnico. A gente pode ter aquele médium reclamão, o médium exigente, né? O médium que não quer estudar, vários tipos de médiums, né? Expressando o quê? A sua visão individual, o seu caráter, o armazenamento das suas experiências, a sua visão de mundo, de vida, os seus valores. E aí nisso, gente, que a gente sempre coloca com muito carinho essa nossa Rádio Rio de Janeiro, como também um elemento que nos ajuda a entender a mediunidade, a viver a mediunidade de uma forma pacífica, de uma forma generosa, de uma forma cristã. Por quê? Ela nos estimula a uma convivência sadia. Olha a situação só, não é? Quanta coisa a gente aprende e até passa para o outro. No outro dia, graças, né, a Manhã na Rio, que a gente ouviu a uma orientação acerca da questão de sono e outra vez sobre a questão cardiológica, tudo isso, a gente conseguiu conversar com pessoas e orientar. E as pessoas buscaram lá o programa e tudo isso e conseguiram o contato. Então, a orientação da vida, a gente ser capaz de servir, a boa informação sempre vai nos ambientar, não é, com uma psicosfera maior, melhor, mais favorável, fazendo até com que a gente se reconheça na posição ainda de trabalhadores que precisam fazer, realizar a tarefa, precisam aderir ao bem. Para quê? Aderir ao bem, desculpem. Para quê? Para sermos dignos de uma assistência espiritual mais elevada. Então, é por isso que estamos aqui hoje, pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre Mediunidade, nessas vésperas de Natal. A gente estudando a obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E estamos no capítulo 21, Avaliando a Mediunidade, em que ele vai analisando uma fala de Jesus, anotada em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. E ele continua nos falando assim. Se é importante buscar a identificação da personalidade manifestante, objetivando-se a comparação da manifestação, não se pode prescindir
da lembrança da interferência do medianeiro, instrumento atuante do processo. Então aqui ele já vai tirando o médium daquele papel de total passividade. Ele já vai colocando o médium, né, como alguém que interfere, como alguém que é o elemento atuante. E eu vou interferir, vou atuar de acordo com o quê? De acordo com o meu entendimento, de acordo com o meu sentimento, com a minha evolução, com o meu papel dentro da vida em que eu vivo. Então, continua a nos orientar, sim, o Espírito Carlos. Por outro lado, a identificação do espírito manifestante exige dele um mínimo de características, sem as quais poderíamos supor charlatanismo e mistificação, quando da busca de discriminação e controle de um trabalho sério. Então, vamos lá. Para a gente identificar um espírito, né? O médium, para ser um intérprete dos espíritos, ele vai ter que ter um mínimo de características. Desejo de servir, desinteresse, busca da melhoria íntima, né? Busca do progresso, interesse pelo bem do próximo, adesão à causa, à ideia. Já que eu sou médium espírita, estou na casa espírita, eu preciso aderir aos conceitos que a doutrina espírita me traz. Ah, vou virar santo do dia para outro? Não, mas eu sei que aquela é minha meta. Quem tem meta, gente, não é soprado por qualquer vento. Então, ele continua a nos falar assim, ó. Não haveria, portanto, uma exigência de identificação dos autores espirituais. Contudo, se não se cobra a nomeação do mesmo, cumpre-nos o dever de observar as características do fenômeno, que repetirá por qualidades vibratórias quando oriundo da mesma fonte. Então, não é o nome do espírito, não, mas o que o espírito está falando. E qual é a orientação que está vindo? A orientação está de acordo com os postulados da doutrina? Está de acordo com Jesus? E aí, dentro da leitura, do estudo, a gente analisando conteúdos, a gente pode fazer comparação com o espírito que nós conhecemos, né? Dr. Bezerra de Menezes falaria isso, Emmanuel falaria isso, Joana de Andes falaria isso, Irmão José falaria essa questão, analisando, gente. E vamos nos lembrar do belíssimo trecho de João Evangelista na sua epístola, quando ele fala: meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Esse é o padrão. O espírito é superior não é pela pompa do nome, não é nem pela pompa do vocabulário, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas é sim pela elevação dos conceitos emitidos. É isso que vai fazer com que a gente confie naquela espiritualidade amiga. Então ele coloca aqui, não é? Essas qualidades vibratórias. Então ele continua nos falando. A árvore certamente é reconhecida pelos frutos. E isso só ocorre porque esses frutos se assemelham, não é? Macieira vai dar maçã, mangueira vai dar manga, bananeira vai dar banana. E a gente vai conhecer por quê, não é? Se assemelham, não é que sejam todas iguais, mas a bananeira não vai ter maçã ali no meio, né? A mangueira não vai ter um abacate. Há uma semelhança desses frutos, né? Em termos de qualidade. Assim também com os bons espíritos. Eles se assemelham. Não é que sejam iguais, mas existe uma unidade, porque a raiz é a mesma. O solo está ali, mas a raiz é a mesma. É a raiz do amor, é a raiz da lei de Deus. Essa lei que é feliz, que só produz o que é bom, só nos leva ao bem. E ele continua nos falando assim: guardemos então da preocupação com nomes pomposos, como assevera-nos o codificador, atentando aos conteúdos enobrecidos das mensagens. Muitas vezes, o autor
por um ato de humildade, deixa de se nomear, permitindo, porém, que identifiquemos em suas colocações as verdades da lei. Olha só, gente. Muitas vezes o autor ele não nomeia, às vezes até, gente, para não causar vaidade ao grupo, ao médium. Então ele vem como um servidor anônimo, um trabalhador da casa, um trabalhador de Jesus, né? E a gente vê na própria codificação, tem páginas que falam espírito amigo. Por quê, né? Muitas vezes no meio que ele está, e às vezes até através do médium que ele se expressa, vai haver embaraço, porque o médium vai se sentir de uma forma superior. Então, ao invés dele ser um trabalhador, ele vai ser muitas vezes alguém que vai exigir, né? Vai se colocar numa posição especial. E o que nos coloca numa posição especial não é esse ou aquele espírito que a gente veicule, mas as virtudes que a gente trabalha arduamente para conquistar, né? Conquistar uma tranquilidade, um conforto espiritual, que é o ajuste às leis divinas. Então, que a gente veja sempre como médium, gente, e como usuário da mediunidade, o conteúdo que é trazido. E ele encerra esse estudo 21, avaliando a mediunidade, assim: a análise constante e profunda de toda a produção mediúnica é obrigação de todos, tendo cuidado de reter o bem como ensinamento a exemplificar e perceber o mal como experiência de aprendizado com fim de aprimoramento no discernir. Então, a nossa questão é de aproveitamento, sempre, gente. E nessas vésperas de Natal de Jesus, eu vou trazer para os companheiros, sempre trago, uma poesia que foi recebida no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, através da médium Maria Inês Cunha Faria, e o espírito não se identificou. Olha que interessante, como tem tudo a ver com essa lição. É assim a poesia: há uma estrela brilhando, enchendo-te de luz as mãos. É Jesus, na lição sem igual, de silício, amor, perdão. Os flamboyantes se encaixeiam, os ipês desabrocham pendões. A natureza festeja. Não preparas teu coração? Esse dia tão repetido não repete a afeição? Não consolida a mudança? Não limpa a tua visão? Esse dia, esse tempo, essa hora em que a estrela vai voltar, anunciam-te a madureza do sentir e do pensar. Vamos fazer com as palhas das melhores vibrações a manjedoura dourada de trabalho, amor, orações. Para orar, tiremos sarças, folhas mortas, espinho, cutão, para fazer um ninho belo de toda a compreensão. E assim, queridos, vamos arrumando essa manjedoura linda, vamos arrumando o nosso interior com as vibrações de tranquilidade, de entendimento, de harmonia, de desabrochar das sementes de amor, nesse lindo tempo, que é o tempo da comemoração do Natal de Jesus. Que nós, como médiuns, possamos nos associar a essa falange imensa de espíritos queridos, amigos do Mestre Jesus, junto a todos nós. Feliz Natal de Jesus. Feliz Natal com Jesus. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.